Aleluia! Glória a Deus! Uau! Diga, Senhor, obrigado. É tão bom estar em tua presença. Diga, tu és maravilhoso, Senhor. De todo o meu coração. Eu sou grato a ti, Senhor. Aleluia! Aleluia! Quero que tu abras a tua Bíblia no livro de 2 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 8. Diz assim a palavra: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Preste atenção, igreja. Moisés foi um homem que experimentou o extraordinário através do Espírito Santo. Josué foi um homem que experimentou o extraordinário pelo Espírito Santo. Ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ver homens, mulheres, que marcaram a sua geração, viveram no extraordinário. Por quê? Porque eles foram usados pelo Espírito Santo. Deixa-lhe dizer o seguinte: se no passado, esses homens que tinham, amém, o Espírito de forma não permanente, eles experimentaram a presença do Espírito Santo não de forma permanente, mas ainda assim, eles tiveram uma vida marcada pelo extraordinário. Que dirá a igreja de Jesus nos dias de hoje? Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Deixa-lhe dizer, igreja, é tempo de você viver no topo da montanha. É tempo de você brilhar com a luz de Deus na tua vida. É tempo de você viver o extraordinário pelo Espírito Santo. Aleluia! Diga, vizinho, é tempo de você viver no topo da montanha. É tempo de você brilhar em Deus. É tempo de você viver o extraordinário com o Espírito Santo. Aleluia. Então, o nosso tema hoje, vamos falar sobre Jesus e o Espírito Santo. Amém? Então, essa série vamos falar sobre vivendo o extraordinário pelo Espírito Santo. Aleluia. O nosso objetivo, igreja, nessa jornada, é trazer a você a consciência do Espírito Santo habitando dentro de você. Aleluia. Sansão foi um dos homens mais fortes. Não forte em termos de bigueza, mas forte em termos de força. Por quê? Porque ele havia experimentado o extraordinário. Nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Por que o ministério de Jesus foi tão marcado de milagres, sinais extraordinários, que as pessoas ficavam impactadas, assustadas? Por quê? E você precisa compreender que Jesus é um modelo para a igreja. Jesus é a nossa referência. Você e eu precisamos experimentar o extraordinário. Essa é a razão que Jesus disse que ele iria cumprir a promessa do Pai. Porque essa promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e àqueles que estão longe e todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Quando eu digo assim, é tempo
de você viver no topo da montanha. Não encare essa palavra como uma simples declaração. Igreja, através do Espírito Santo, nós podemos viver no topo da montanha. Aleluia! Através do Espírito Santo, nós podemos brilhar com a luz de Deus. Através do Espírito Santo, nós podemos viver o extraordinário. Aleluia! Aleluia! Então vamos na nossa lição, amém? Ponto número diz o seguinte: Jesus Cristo não foi criado. Ele sempre existiu. Antes de tudo. Antes do tempo e da criação. Ele é a segunda pessoa da divindade e todas as coisas de Deus são feitas por intermédio dele. Aleluia. João, amém? Aí João capítulo 1, versículo 1. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: no princípio, tome nota, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Diz mais: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem a palavra, nada do que se fez poderia vir a quê? A existência. E nós vamos compreender esse fato quando lemos o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 3. Aí a Bíblia vai dizer que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer para nós o seguinte: Jesus, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Aleluia. Então Jesus não é criatura, mas Jesus é criador. E você tem que perceber esse fato. Por quê? Porque às vezes nós falamos assim: Jesus fez isso porque ele era Jesus. Não, você vai entender que você também pode viver o extraordinário através do Espírito Santo. Você vai entender, igreja, que Deus te chamou para você permanecer no topo da montanha. Não é, quer dizer, hoje você está no topo da montanha, amanhã você cai e vivendo sempre altos e quê? E baixo. Não. Diga: eu estarei subindo constantemente. Eu estarei subindo constantemente. Aleluia. Diga: eu estou destinado a subir. Eu estou destinado a subir. Eu estou destinado a viver, a permanecer no topo da montanha. Aleluia. O Espírito Santo na encarnação. A encarnação de Cristo é um mistério. Aleluia. Aquele que sempre existiu se fez carne, se fez homem. João capítulo 1, versículo 14, diz o quê? E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Aquele que criou todas as coisas se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 7. Olha aí o que vai dizer. Sendo ele em forma de Deus, esvaziou-se, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Igreja, Deus tornou-se homem. Aleluia. Mas quando nós vamos ler assim, se fez homem, aí na nossa mente vem a seguinte pergunta: mas como pode ele se tornar homem? Aleluia. Nós sabemos que para um homem, ou alguém nascer nesse mundo, ele precisa da participação de um homem e de uma mulher. Essa é a razão que Deus fez Adão e Eva. E Deus os abençoou, dizendo:
sedes fecundos, multiplicai e enchei a terra. Mas sabes, ao se tratar de Jesus, a coisa muda de figura. Glória a Deus. Jesus estava no céu com o Pai antes de vir aonde? Antes de vir à terra. Como Deus, Jesus Cristo é pré-existente. Mas seu corpo precisou ser o quê? Formado. Seu corpo precisou ser formado. Assim também como o nosso corpo precisou ser o quê? Formado. Você vê que a vida começa na concepção, através de um pequeno micro-organismo chamado espermatozoide. Igreja, é um bichinho, aleluia, que aos olhos nu você não vê nada, mas através do microscópio você vê aquela vidinha ali. E quando o homem, o macho, cruza com a fêmea e o homem ejacula, aqueles espermatozoides, eles vão ao encontro do útero, do ovário. E quando entra um deles, aleluia, aí começa o mistério da vida. O homem começa a quê? A ser formado, até nascer nesse mundo e tornar um homem e uma mulher como você é. Diga, mistério de Deus. Então, Jesus estava no céu com o Pai antes de vir à terra. Como Deus, Jesus Cristo é pré-existente, mas seu corpo precisou ser formado. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Aleluia. Mas um corpo me preparaste. Agora, como é que esse fato se deu? De o Pai preparar um corpo para ele. Porque ele diz assim: todo aquele que entra pelo muro é ladrão. Aleluia. Mas diz que aquele que é o pastor, ele entra pela porta, pelo curral. O pai vai lhe abrir. Quer dizer, o porteiro faz o quê? Abre a porta e ele entra. Jesus falava dele mesmo. Ele diz que o mercenário, ele pula a cerca. Isso vai falar de quem? De Satanás. Você vai perceber no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. A Bíblia diz que o diabo e os seus demônios foram expulsos dos céus e lançados na terra. Eles estão aqui, estão a trabalhar aqui, mas você não vê ele. Por isso é que para muitos, diabo não existe. Por quê? Não há um registro histórico para dizer que ele existiu ou passou por esse mundo. É filho de fulano de tal e nasceu de nacionalidade Y. Mas Jesus não. O porteiro lhe abriu a porta. Está percebendo, igreja? Ele nasceu de uma mulher, assim como você e eu. Por isso temos registro histórico de quem Jesus era. Ele foi um judeu. Aleluia. Nasceu há mais de 2000 anos atrás. Mas é um homem que marcou a história da humanidade para sempre. Porque ele viveu o extraordinário pelo Espírito Santo de uma forma que nunca antes na história alguém viveu. Sabe por quê? Porque a ele o Pai deu o Espírito sem medida. Aleluia! Como esse fato se deu? Como é que o corpo de Jesus foi formado? No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, amém? A 38, vamos resumir aí. Diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. Mas vamos lá no livro de Lucas para nós entendermos bem esse promenor, amém? Lucas 1, 35. Diz assim a palavra de Deus. 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel, Lucas 1, 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus
certo? A uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem. Diga virgem. Tem que subir essa palavra, virgem. Desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Aí, o sentido desposada, ou seja, estava de casamento marcado. Amém? Noivo. Mateus, ele vai dizer que José ainda não havia conhecido Maria. E Maria havia quê? Concebido. Aleluia. É importante nós entendermos isso porque existem pessoas que atacam acerca do nascimento virginal de Cristo. Eles dizem que não é possível, mas nós vamos entender que para Deus nada é o quê? Impossível. Verso de número 28. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, o anjo, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Aqui começa um mistério. O anjo aparece, sauda a Maria, ele diz: você vai conceber, e em teu ventre você dará à luz um filho, e porás o nome Jesus. Você vai perceber que esse anjo, ele veio com uma quê? Veio com uma quê? Missão. Ele disse: meu nome é Gabriel. Eu fui enviado por Deus. Então Gabriel, ele trazia consigo a palavra de Deus. Aleluia. Lembrando, a palavra é a semente. Aleluia. Diga: a palavra é a semente. 1 de Pedro, tome nota, capítulo 1, versículo 23, vai dizendo assim: que sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. A palavra de Deus é a semente incorruptível. Aleluia. Que o anjo trouxe. Essa palavra é viva. Não é uma palavra morta, é uma palavra viva. E ela permanece para sempre. Glória a Deus. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá quê? Fim. Igreja, o propósito dele, ele veio para assumir o reino. O reino que Adão quê? Perdeu. Está percebendo, igreja? Adão perdeu para o diabo. Por isso é que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nesse momento, quem está a dominar esse mundo, quem está a governar esse mundo é o diabo. Mas ele nasceu para ser grande. Ele nasceu para receber o quê? O reino. Aleluia! E ele reinará eternamente. Aleluia! Diz que o seu reino não terá fim. Bem-aventurado é você que entender a mensagem do Evangelho, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e receber a salvação. Aleluia. 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o quê? Homem. Como será possível isso? Eu nunca experimentei, nunca dormi com homem, não sei o que é sentir o prazer do homem. Olha o 35. E respondendo o anjo, disse-lhe:
descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Eis que também, versículo 38, 37, né? Ou 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquele que era chamada estéril. Porque para Deus nada é o quê? Impossível. Disse então que Maria, eis aqui a serva, cumpra-se em mim segundo a tua. E o anjo se ausentou dela. A semente é a palavra. O anjo falou: você vai conceber. Você dará à luz um varão. E esse menino será chamado Filho do Altíssimo. Maria diz: mas como será possível isso? Eu nunca conheci um homem. Ele vai dizer: virá sobre ti o Espírito Santo. Alô? Virá sobre ti o Espírito Santo. E a sombra, amém? O Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá. E a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. Quando Maria ouviu isso, disse assim: cumpra-se em mim a palavra de quem? Do Senhor. Quando ela diz isso, ela concorda com o trato. Aleluia. Então o Espírito Santo pega nessa palavra e gera o quê? A vida no ventre de Maria. Aleluia. Primeira coisa para entender: Jesus nasceu como fruto do Espírito Santo. Porque o que de ti será gerado é do Espírito Santo. E nós podemos ver isso lá no livro de Mateus, rapidamente, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. José estava perturbado quando ele recebe a notícia, quando ele se apercebe que a mulher estava concebida. Então ele começou a dizer consigo mesmo: não pode. Eu ainda não fiz nada com essa mulher. Como é que ela está grávida? Aleluia. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi o quê? Foi o quê? Está definido. Estando Maria, sua mãe, noiva com José, antes de se juntarem, achou-se o quê? Achou-se grávida ou ter concebido do Espírito. Então José, seu marido, como era justo e não queria informar, intentou deixá-la secretamente. 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber o quê? A Maria, tua mulher, porque o que está nela está gerado do Espírito. O que nela está foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. Aí você vai começar a compreender o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, até a sua morte e ressurreição. Por que Jesus viveu uma vida marcada pelo extraordinário? Porque o Espírito Santo participava com ele. Aleluia. E o objetivo dessa jornada, igreja, é te fazer compreender o processo pelo qual você torna-se uma nova criatura até o momento em que você amadurece em Deus. Por isso nós temos falado, um cristão não pode ser fracassado, porque Deus não gerou filhos fracassados. Está percebendo, igreja? Quando nós terminamos essa jornada, aleluia, você estará no topo da montanha, igreja. Você estará no topo da montanha. Você passará a viver o extraordinário pelo Espírito Santo. Você passará a brilhar com a luz de Deus. Aleluia! O Espírito Santo
Amém? O Espírito Santo no ministério de Jesus. Vamos agora falar sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Podemos? Atos capítulo 10, verso 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Vamos lá. Com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos oprimidos pelo diabo, porque Deus estava. Aleluia. Então você vai perceber, igreja, que o Espírito Santo não somente participou no nascimento de Jesus, mas também no ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele foi marcado pelo extraordinário, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Sabes, o que falta hoje no seio da igreja é o povo de Deus entender a parceria com o Espírito Santo. Aleluia. Porque se nós não entendemos a parceria com o Espírito Santo, vamos pregar o Evangelho, sim, mas vamos pregar um Evangelho sem poder. Vamos falar para as pessoas de Jesus, mas as pessoas vão receber um Cristo, igreja, que não opera. Um Cristo. Porque às vezes você vê os cristãos, às vezes dá a impressão que está na igreja para os coitados. Está percebendo, igreja? Essa não é a nossa realidade. Aleluia! Não, nós somos um povo extraordinário. Nós somos um povo de milagre. Aleluia! E nós temos que entender isso. Glória a Deus! É uma bênção ser cristão. É uma bênção pertencer a Deus. É uma bênção ser de Jesus. As pessoas lá fora têm que olhar para nós e dizer: uau, eu quero ser como esse homem. Eu quero ser como essa mulher. Mas isso não será possível se não entendemos qual é o propósito do Espírito Santo para a nossa vida. Por que ele veio? Aleluia. Diga, vizinho, esse é apenas o começo. Se prepara. Você vai viver no topo da montanha. Você vai brilhar com Deus. Você vai viver o extraordinário pelo Espírito Santo. Aleluia! Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Entendemos o quê? Que Jesus só fez o que ele fez porque ele estava revestido do poder do Espírito. Porque ele, ao vir ao mundo, Filipenses 2,6 diz que, embora ele existisse por natureza como Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não se agarrou a esse direito, mas antes esvaziou-se até assumir a forma de quem? Do homem. Então, ele nasceu como um homem, como nós. A diferença é que ele nasceu sem pecado. Se José fosse o pai biológico de Jesus, Jesus poderia ser como você, fraco, pecador, como eu. Mas, como ele nasceu do Espírito Santo, aleluia, ele era perfeito. Você vai entender isso no nome de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim. Vamos lá, toda a igreja, vamos lá, quem diz aí? O Espírito do Senhor é sobre mim. Vamos lá. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus, ele dá testemunho de si mesmo, buscando a profecia que Isaías falou. E ele traz para ele mesmo dizendo: o Espírito do Senhor. E quando a Bíblia usa o termo Espírito do Senhor, não está falando de outro Espírito. Está falando do Espírito Santo. Concordando com aquilo que nós lemos em Atos
10:38. Amém? Que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E aqui ele fala de novo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Aleluia! Pois que me ungiu, me preparou, me formou, me adestrou para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe, igreja, Jesus ele foi muito combatido, muito invejado. Por quê? Porque a religião judaica que Moisés trouxe através da lei, ele estava, digamos, morta. Não tinha vida para gerar. Porque os sacrifícios de animais que eles faziam não dava vida ao homem. Por isso é que quando Deus introduziu Jesus ao mundo, diz que sacrifício pelos pecados não lhe sacrifício de animais pelos pecados não lhe agradavam. Por isso, ao introduzir o seu unigênito, ele disse: envia-me, assim como está escrito de mim no princípio do livro. Aleluia. Foi dito que da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça de quem? Da serpente. Jesus ele fez tantos milagres, mas tantos milagres, que uns olhavam para Jesus e diziam assim: esse homem está cheio de demônio. O poder que opera nele é do chefe dos demônios. Jesus disse: vocês estão a ofender a Deus, porque eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Eu faço essas coisas pelo poder do Espírito Santo. Igreja, sem o Espírito Santo, Jesus jamais faria as coisas que ele fez. Sem o Espírito Santo, a igreja jamais vai viver o extraordinário pelo Espírito Santo. Jesus foi batizado no Espírito Santo imediatamente após o batismo nas águas. Isso aconteceu porque, como homem, ele precisava do poder do Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Depois de ser batizado nas águas e no Espírito Santo, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para que Satanás pudesse tentá-lo e testá-lo. Vamos rapidamente em Lucas capítulo 4, amém? Versículo de número 1, amém? Diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Versículo 14. Então, pela virtude ou pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama fez o quê? Correu por todas as terras em derredor. E nos versos a seguir, vais encontrar lá, amém? O texto que nós acabamos de ler, o Espírito do Senhor é sobre mim. Está aí no versículo 18, amém? Podemos lá ver o versículo 18. O 16 diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Aleluia. Então você vai perceber que a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Aleluia. Ponto 2.1. Jesus teve que enfrentar esse teste antes de começar com seu ministério, porque ele veio fazer o quê? Consertar aquilo que Adão havia e recuperar o que Adão havia quê? Adão perdeu o reino. Então Jesus veio para quê? Recuperar o reino e restaurar o homem no relacionamento com quem? Com Deus. Aleluia.
Por isso que ele é chamado segundo Adão, ou último Adão. Segundo 1 de Coríntios 14, capítulo 15, versículo 45. Diz que Jesus é o segundo Adão. Lucas 19, 10, Jesus disse o quê? Que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia quê? Se perdido. O homem havia se perdido no caminho. Então ele veio buscar o homem que se perdeu. Aleluia. Diga, eu fui achado. Eu fui achado. Aleluia. Diga, o Senhor é maravilhoso. Agora, em sua missão, Jesus veio reconciliar o homem com quem? Nós temos que entender esse fato. Jesus ele veio para reconciliar o homem com Deus. Por isso, havendo reconciliação, aleluia, nós podemos viver no topo da montanha. Porque Davi disse, com Deus faremos proezas. Aleluia! Diga, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Uau! Em sua missão, Jesus veio reconciliar o homem com Deus. Ele veio para assumir a posição pecaminosa do homem e o de ser inimigo de quem? De Deus. Para nos dar a sua posição de quê? De filho. Amém? De filiação. Ou seja, para nos tornarmos filhos de Deus. Amigos de Deus. Ou seja, entramos na posição correta. Antes de Adão cair, Adão estava numa posição correta com quem? Com Deus. Por isso, quando ele ouvia a voz de Deus no jardim, ele corria ao encontro do Pai. Aleluia. Então, imagina Adão e Eva, amém? Quando ouvem a voz do Pai, eles correm ao encontro de Deus. E eles chegaram, o Pai os abraça os dois. Cada um dos braços. Aleluia. Que experiência maravilhosa. Esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado. E nós falamos que o pecado trouxe a consciência, a queda do homem trouxe a consciência do pecado. Quer dizer, o homem não tinha essa consciência. Mas quando ele peca, então a consciência do pecado desperta nele. Aquela consciência de se tornar um ser indigno desperta nele. O medo, a dúvida, a culpa tornaram-se parte do homem. E quando o homem ouve novamente a voz de Deus, em vez do homem ir na relação, no encontro com Deus, o homem faz o quê? Foge, se esconde. Jesus veio para restaurar isso. Por isso, quando a Bíblia diz que quando ele veio, ele evangelizou o quê? A paz. Por isso, igreja, você não precisa fugir de Deus. Você tem que vir ao encontro de Deus. Jesus disse assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é suave e leve. Aleluia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sair aí fora e evangelizar as pessoas, dizer para eles que Deus os ama. Aleluia! Que Deus ama eles, igreja. Esse é o propósito pelo qual nós somos cheios do Espírito Santo. Jesus diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. As pessoas estão a sofrer lá fora, porque eles acreditam na mentira do diabo, que Deus não lhes ama. Satanás é um mentiroso. Deus amou o mundo de tal maneira, quem falou isso foi Jesus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! O mundo precisa saber disso, igreja. E o mundo não vai ouvir isso mais da boca de Jesus, mas da tua boca. Por isso você é filho de Deus. Você foi restaurado a relacionamento perfeito com o Pai. Você está me ouvindo, igreja?
Segunda de Coríntios, capítulo 5, tome nota, versículo 21. Aquele que não conhecia pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, aleluia! Temos paz com Deus, igreja! Temos paz com Deus! Aleluia! Isso é motivo de você se alegrar. Aleluia! É motivo de você festejar. Deus é comigo. Aleluia! Eu sou abençoado. Aleluia! Eu brilho com a luz de Deus. Aleluia! Com Deus eu posso viver no topo da montanha. Quem falou que você tem que ser fracassado? Quem falou isso? Quem falou que você tem que viver derrotado é um mentiroso. Com Deus você pode todas as coisas. Aleluia! Aplauda o Senhor, igreja. Uau! Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo e a ressurreição de Jesus. Então, nós falamos sobre o Espírito Santo na encarnação de Jesus. Falamos do Espírito Santo no ministério de quem? De Jesus. Vamos falar o Espírito Santo na ressurreição de Jesus. Diz assim: o Espírito Santo que gerou em Maria a Cristo é o mesmo que o acompanhou e fortaleceu em todo o seu quê? Em todo o seu ministério. Agiu decisivamente em sua ressurreição, a qual assinala a vitória de Deus sobre o pecado, a morte e Satanás. Igreja, Jesus morreu? Ok. Todo mundo morre. Mas a prova que Jesus é de fato Filho de Deus é que ele ressuscitou dentre os mortos. Quando falamos ressuscitar dentre os mortos, igreja, é ressuscitar para nunca mais voltar a morrer. E você vai aprender. Assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo Espírito Santo, você também que é filho de Deus, você vai ser ressuscitado dos mortos pelo Espírito Santo. Aleluia! E deixa-te fazer entender aqui algo antes que você não entre em confusão. Quando nós falamos de ressuscitado entre os mortos, você precisa entender uma coisa. O homem é constituído por três partes: espírito, alma e corpo. O que morre não é o espírito e a alma, o que morre é o corpo. O espírito do homem, ele continua vivo depois da morte do corpo que é físico. Quando a Bíblia vai falar ressuscitar, o Espírito vai nos ressuscitar dos mortos. Não está dizendo o nosso espírito, é o nosso corpo. Porque o nosso espírito já vive. Sabe por quê? Porque a vida eterna já está nele. Você está entendendo, igreja? Porque quando o homem que é de Deus morre, e quando eu falo homem, não estou falando gênero, os filhos de Deus morrem, eles estão com Deus, aguardando o arrebatamento da igreja, que é a ressurreição dos seus corpos, para trazer novamente a vida. Aleluia. Porque nós vamos viver nesse corpo para toda a eternidade. Mas já não é um corpo que vai experimentar corrupção. Não. Vai ser revestido da incorrupção. Já não é um corpo que vai experimentar dor, doença. Não. Isso é coisa do passado. Aleluia. Serão corpos perfeitos, assim como era o corpo de Adão no princípio, antes da queda. Que privilégio, igreja. Que privilégio fazer parte dessa família. Diga, eu estou do lado certo da batalha. Efésios capítulo 1, amém? Efésios capítulo 1, vamos terminar já. Efésios capítulo 1, versículo de número 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder,
que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo no céu à direita do Pai. Aleluia. E pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e todos. É engraçado, igreja. Jesus foi julgado num tribunal dos homens, como réu de morte. Mas sabes, lhe condenaram à morte. Mas Pilato diz para ele: tu não sabes que eu tenho um poder para te matar e para te dar a vida? Jesus diz para ele: nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. É para isso que eu estou aqui, para morrer. Sabes? Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Só que ele ressuscitou acima de todo poder, de todo principado, potestade e domínio, acima de todo nome que se nomeia, não somente nesse século presente, mas também no século vindouro. Não tem ninguém acima de Jesus. Um dia, todos esses vão aparecer diante dele e vão prestar conta àquele que fez os céus e a terra. Mas você, pela graça de Deus, está livre disso. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então, Jesus ressuscitou pelo poder de Deus. Amém? Pelo poder do Espírito Santo. Colossenses 2:12 diz que, tendo sido sepultados, fala de nós, amém? Juntamente com ele, com Jesus, no batismo, na qual igualmente fostes o quê? Ressuscitados mediante a fé no poder que ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou através do poder de Deus. E esse poder de Deus é o poder do Espírito Santo. Jesus, mediante o poder do Espírito Santo, cumpriu o propósito de Deus e a promessa de quem? De que hoje todo crente nascido de novo torna-se-á participante do Espírito para sempre. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, igreja. Aplauda o Senhor poderosamente. Aplauda o Senhor poderosamente. Aplauda o Senhor poderosamente. Aleluia! Aleluia! Diga, Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua bondade na minha vida, no poderoso nome do Senhor Jesus. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Amém? Quem entendeu a palavra?